borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui Érica Swiden. Acertei? Acertou. Então tá ótimo. Gente, a Érica, ela mexe com medicina chinesa, acupuntura. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Érica, fale para as nossas borboletas. Vou me apresentar para as suas borboletas. Meu nome é Érica, eu trabalho com medicina chinesa há mais de 15 anos, desde 2009. E ao longo da minha trajetória, as coisas foram acontecendo. E minha carreira me levou a hoje trabalhar com medicina chinesa para a saúde feminina, fertilidade. Então eu cuido das mulheres que querem engravidar, mulheres com endometriose, ovário policístico, casais que querem engravidar, eu atendo homens inférteis também. E por que despertou esse interesse pela medicina chinesa? Então, Pri, eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Católica de Brasília. E aí eu estava num momento da faculdade que eu não estava me identificando muito com nada ali da fisioterapia clássica. Eu gostava de hospital, eu adoro hospital, adoro cheiro de hospital. Mas a vida do fisioterapeuta hospitalar, ela é muito puxada e pouquíssimo reconhecida. Sim. É uma área que não tem um reconhecimento. E eu falo financeiramente mesmo, então você trabalha muito e os salários são realmente muito baixos. E questão de qualidade de vida, de horário, tudo. Então, eu comecei a buscar opções, né? E aí eu até me questionei, meu Deus, e agora, né? No meio da faculdade eu comecei a me questionar o que eu vou fazer, né? Para que caminho que eu sigo. E eu tive uma aula na época chamava terapias alternativas, acho que hoje seria melhor uma terapia integrativa, Sim. né? Mudou o nome, né? Quantos anos tem isso? Isso foi, sei lá, 2005? E aí teve uma aula de acupuntura. E aí eu me encantei em como a medicina chinesa e a acupuntura, ela não olha para o corpo em partes. Isso foi uma coisa que ao longo, que eu já tinha feito, né, do meu curso até ali, eu não entendia muito isso, como que a gente separava tanto os pacientes em áreas, sendo que o corpo é uma coisa única e integral. Único, né? E a medicina chinesa, ela tem isso, ela não olha o paciente, ela não olha o nariz do paciente, ela não olha a mão do paciente, ela não olha o útero da paciente. Ela olha o paciente como um todo. E aí isso me encantou. E aí eu saí apaixonada dessa aula e aí resolvi mergulhar nesse mundo. Então, busquei atendimento como paciente para entender como funcionava, comprei livros, conversei com profissionais da área. Então, já dentro da faculdade de fisioterapia, eu me decidi pela acupuntura. Então, eu já terminei a faculdade de fisioterapia, já fazendo a pós em acupuntura. E eu quase não atuei na área de fisioterapia clássica, já logo entrei para o mundo da medicina chinesa. Mas você chegou dentro da faculdade a estagiar em hospital? Cheguei na Católica, na época que eu fiz, eram 5 anos, o curso era integral, bem diferente do que a fisioterapia hoje, era um curso realmente muito denso, e o último ano todo de atendimentos, então UTI, na área de pneumo, pós-cirurgia, tudo, enfim, asilo, né, casa para idosos, fisioterapia geriátrica, que é uma área também que eu adorava, que eu acho incrível. A neuro, todas as áreas clássicas da fisioterapia eu estagiei, passei por todas dentro da própria universidade. E fiz estágio fora também, né? Mas logo eu já quis ir logo para a medicina chinesa. Aí você falou assim, não, é a acupuntura, é a medicina chinesa. É a medicina chinesa. É isso que eu quero. E como que foi a sua formação na medicina chinesa? Como foram os primeiros atendimentos? Como eu te disse, né, logo que eu estava já terminando, no último semestre da faculdade eu já consegui entrar na pós-graduação, porque as matérias para o primeiro semestre da pós eu já tinha feito, eu já tinha as matérias base ali que eles pediam para esse início da pós-graduação, eles me aceitaram. Então, assim que eu terminei a pós-graduação, eu fui para a China para fazer um curso de extensão. Então, eu passei um mês na China num curso bem intensivo, era o dia inteiro de aula. Né, para me aprofundar no berço, né, a medicina chinesa, né, porque tem lugar melhor para estudar medicina chinesa do que na China? Não, né, e depois que eu voltei, né, da China, foram, enfim, dezenas de cursos na área, e aí, de uns anos para cá, depois da minha gravidez, eu me encantei com esse mundo da ginecologia.
Porque até então eu atendia como muitos acupunturistas por aí, de tudo, né? Uma dor na coluna, uma sinusite, uma enxaqueca. Aparecia, me mandava mensagem, eu estava lá atendendo. E aí, na minha gravidez, eu brinco que eu tive todas as bobeiras. Eu enjoei muito no primeiro trimestre, tive dor na coluna, azia, retenção de líquido. E a medicina chinesa, ela trata tudo isso sem medicação e seguro. É um tratamento seguro, desde que você use os pontos certos. Da mesma forma que alguns remédios você não vai usar com uma gestante, você, na acupuntura, tem uns pontinhos que são contraindicados em alguns momentos, em alguns trimestres. Então, e aí uma amiga minha, eu lembro que ela até comentou, ela, amiga, tá em alta acupuntura para gestante. Ela ficou grávida logo depois de mim. Começa a pesquisar isso. Eu estava numa pausa da carreira, cuidando, né? Sim. Eu parei de trabalhar quando meu filho nasceu por um tempo. Ela falou, amiga, quando você voltar a trabalhar, dá uma olhada nisso aí. Aí eu fui atrás, procurei, fui para São Paulo fazer um curso, porque para mim, assim, uma das melhores da área, Flávia Parente, infelizmente, ela faleceu ano passado, retrasado, em decorrência de um câncer, mas foi uma professora incrível, eu aprendi muito com ela e me apaixonei pela obstetrícia. Inicialmente eu não atendia as tentantes, eu atendia muita grávida. Eu entrei nesse mundo pelas grávidas. E aí, as minhas outras pacientes que não grávidas, eu comecei a ter um outro olhar com as mulheres que chegavam para mim. Então, por mais que não fossem queixas dentro da ginecologia, como uma cólica, uma TPM, eu comecei a tratar as mulheres por fase do ciclo. E aí eu comecei a ver, assim, uns resultados muito incríveis. E aí eu falei, opa, interessante isso daí. E aí eu comecei a focar cada vez mais e fazer mais novos cursos e me aprofundando cada vez mais na área. E aí a fertilidade acabou me pegando. E hoje eu sou apaixonada, assim, eu amo atender as tentantes, amo tanto as mulheres que estão tentando engravidar naturalmente, quanto os casais que já estão num processo de fertilização in vitro. Eu gosto de atender de tudo, assim, da saúde feminina, mas esse mundo da fertilidade realmente é meu xodó. E conta pra gente o primeiro caso que te marcou, que confirmou que não, isso realmente funciona e eu tô no caminho certo. Pri, você sabe que quando me perguntam isso, vocês me pegam, porque assim, eu não consigo pensar em um caso. São tantos casos. Você sabe que esses dias uma paciente me perguntou no consultório quantos positivos eu já tive, quantas mulheres engravidaram no meu consultório. Eu não sei te falar, eu não conto. Tem gente que conta, né? Tipo, anotando, eu não conto. O que me marca nos meus atendimentos é quando uma paciente me manda uma mensagem e fala, cara, Érica, minha menstruação veio que eu nem percebi, uma paciente que sempre teve dor na mama, cólica, enxaqueca pré-menstrual, e a menstruação veio de surpresa, ela não teve um sintoma antes da menstruação descer. Ou uma paciente com ovário policístico que está buscando um tratamento além dos hormônios, né? Enfim, sem o uso de contraceptivos e que o ciclo fica regular e ela me avisa, olha, veio no dia certo. E então, sem contar, claro, com as pacientes que me mandam foto dos seus bebês ou passam lá no consultório com seus bebês para me mostrar. Porque para mim o sucesso maior não é nem só o positivo ali logo que engravida, é o bebê no colo em casa, né, que a gravidez toda transcorra com saúde e segurança. Então são tantos casos especiais aí na minha trajetória que eu não consigo, que diariamente eu sou renovada, né, nesse sentimento de eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que me preenche e eu estou no caminho certo. Então, eu não consigo, assim, pensar em um caso. Claro que tive muitos casos desafiadores, muitos que deram certo, alguns que às vezes, enfim, infelizmente, às vezes a gente não consegue, né, o positivo, no caso das pacientes que estão em busca, né, da gravidez, mas que eu percebo uma transformação muito grande dessas mulheres lá no consultório. Elas começam a se olhar mais, se cuidar mais, se perceber mais, se reconectam mais com elas. Então, tudo isso é muito gratificante, assim. É difícil eu pensar em um caso, assim. São muitos, assim, são muitos. E como que é o atendimento típico seu? E o que é associado junto com a acupuntura? Então, num primeiro momento, eu avalio essas pacientes, né? Uma sessão um pouco mais prolongada, na qual eu faço uma pergunta da cabeça ao pé, né? Dor de cabeça? Aprofundamos no ciclo desde o primeiro momento da primeira menstruação. No caso dos homens, né, da infertilidade também, não tem essa questão
da menstruação, mas também aprofundo todo um histórico, porque os pacientes, eles são, para mim, como um quebra-cabeça. Eles me trazem muitas peças. Sim. E aí, eu vou buscando essas peças, pegando essas peças, monto para poder entender como que está o funcionamento daquele paciente. E a partir daí eu vou fazer o diagnóstico baseado na medicina chinesa. O diagnóstico baseado na medicina chinesa, ele não é, ela tem uma dismenorreia, ela tem uma cólica intensa, né? Uma amenorreia, uma menstruação que não vem, um ciclo irregular, enfim, não é isso. É uma paciente, ela tem uma estase de fígado, ela tem uma estase de sangue, ela tem uma deficiência de baço, uma deficiência de yin. Então eu vou entender, dentro do diagnóstico da medicina chinesa, o que essa paciente tem. E a partir daí eu vou bolar o plano de tratamento, que consiste em acupuntura, as sessões de acupuntura, fitoterapia, tanto ervas brasileiras quanto ervas chinesas, tem as fórmulas chinesas que têm resultados incríveis, e alimentação, né? Não tem nada a ver com nutrição, a nutrição, eu tenho alguns nutricionistas parceiros ótimos, e a nutrição, ela vem realmente com esse lado nutricional. Sim. Mas a medicina chinesa, ela vê o alimento como energia. Então, é um alimento que vai mover esse sangue que está parado, tonificar esse baço que está deficiente, melhorar esse yin ou esse yang que está desajustado, está em desequilíbrio. Então, eu trago uma lista de alimentos, de sugestões alimentares para essas pacientes. Então, é uma coisa realmente bem integral. É a acupuntura, é o chazinho, ou a fórmula, uma erva brasileira manipulada, em tintura, cápsula, a erva chinesa. Então, eu vou fazendo um mix de terapias para a gente conseguir aí o resultado final. Além, claro, que a medicina chinesa acredita muito em estilo, mudanças de hábitos de vida. Não adianta a paciente lá, eu enfiar 50 agulhas nela e ela dormir 1h da manhã, acordar às 5 para levar a menina no colégio, comer mal, não praticar uma atividade física. Então, a gente realmente precisa de ter essas mudanças de estilo de vida, fazem muito parte da medicina chinesa, da cultura chinesa, sabe? Eu percebi muito isso quando eu estive lá. Você vê nos parques as pessoas fazendo Tai Chi Chuan, exercício de respiração. Sim. Então, realmente, eles buscam esse cuidado e eu tento implementar isso na rotina das pacientes também. E como que você acompanha o progresso desses pacientes? Você sabe, Priscila, que é muito sutil dentro dessa área que eu escolhi trabalhar. Nem todas as pacientes a gente vai ter aquela... Por exemplo, a paciente tem um paciente que vem com uma dor na coluna, né? Vamos pensar que eu atendesse, né, de tudo um pouco, ainda atendesse esses casos de dores. Às vezes você bota as agulhas, no dia seguinte ele fala, nossa, Érica, melhorei, né? Tá. Quando a gente está falando desse lado vamos pensar numa paciente com endometriose, às vezes ela pode sentir uma melhora ali, de algum desconforto? Pode, mas às vezes a gente só vai perceber depois de algumas sessões na próxima menstruação. Então, realmente é muito interno, é muito sutil. Sim. As pacientes que estão se preparando para uma fertilização in vitro, até chegar o momento da coleta, são quantas semanas que a gente vai fazendo de tratamento para daí ver como é que está essa contagem, quantos folículos serão coletados, quantos terão maduros, quantos vão se transformar em embrião. Então, é um processo realmente de formiguinha, sabe? É um passo bem de formiguinha e a gente vai percebendo em detalhes dessa paciente. Nossa, Érica, eu estou dormindo melhor. Nossa, minha digestão está melhor. Coisas que às vezes nem ela percebia que estavam desajustadas, ela vai vendo o corpo fluindo de uma forma diferente e trazendo isso para mim, e aí eu vou percebendo que realmente a gente está tendo ali uma evolução ali no tratamento. E o que você aplica no consultório que você consegue usar no seu dia a dia? O que eu aplico? Acho que muito essa questão dos hábitos de vida, sabe, Priscila? Por exemplo, dormir cedo é uma coisa que cada vez eu tenho buscado dormir mais cedo e é uma briga lá com algumas pacientes. Gente, 11 horas é olho fechado dormindo, 11 horas no máximo, o ideal seria 10, 10 e meia. Isso faz toda a diferença, porque durante a noite a gente tem uma renovação energética de meridianos que são muito importantes no funcionamento do corpo. Então, a questão da alimentação também para mim é muito importante. Eu busco ter hábitos de vida muito saudáveis, então eu pratico atividade física regularmente, busco dormir cedo, busco comer bem. Várias das coisas que eu passo para os pacientes eu uso comigo, dentre os chás, o caldo de ossos é uma coisa que eu adoro e eu uso bastante lá em casa, beber bastante água, enfim. Então, eu trago muitas coisinhas que eu não posso cobrar delas uma que coisa você que eu não faz, faço. Né?
Então, eu não consigo. Então, eu tento ter o máximo de hábitos saudáveis para poder, né, estimular elas de alguma forma também. E no seu Instagram, você traz muitas informações, você faz essa comunicação ativa, tanto com seus pacientes, com novos pacientes? Instagram é um desafio para mim. Eu sei que quando eu falo Todo isso, as pessoas falam: "Nossa, mas você parece tão desenvolta". Gente, é um segundo trabalho, né? Eu acho. Pensar no conteúdo, mundo. nã-nã-nã. Mas eu vejo que é uma coisa que me conecta, né, além das minhas pacientes, a possíveis novas pacientes e a outras mulheres que às vezes, né, não estão aqui em Brasília ou não têm acesso ao meu Sim. tratamento. Então, eu busco, né, ver das questões de dúvidas que as pacientes trazem no meu consultório. Muitas das vezes eu vejo perguntas que são muito recorrentes no consultório, aí eu falo: "Opa, se tem muita gente com essa dúvida aqui no É que consultório, vai com ter. certeza fora também vai ter". Então eu tento trazer e tento levar para o Instagram coisas que eu uso bastante. Então, algum chá que eu uso muito, a geleia real, hoje eu até fiz um post sobre, a geleia real, que é uma coisa que é bem interessante para tonificar, né, a energia vital, e eu gosto de usar muito em alguns casos. Então eu tento trazer algumas coisas que são bem muito usadas no consultório, coisas que fazem sucesso com as pacientes, para esse público ali do Instagram. Uma dúvida, já que a gente foi para esse meio digital. A medicina chinesa, ela é possível online? Pri, porque, como eu te disse, o meu atendimento ele não são só as agulhas. Então, uma paciente de outra cidade, de outro país, eu consigo implementar Uhum. as outras terapias da Não medicina consegue chinesa. fazer a acupuntura em si, mas Sim, você eu cria outro consigo tipo protocolo de um protocolo tratamento. com as ervas, com as fórmulas chinesas, com a alimentação. Às vezes, algumas pacientes eu ensino a massagear alguns pontos. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer à distância, sim. Não é eu vou te confessar que não é o meu formato preferido. Sim, Eu gosto muito ali, de estar né. perto, de acompanhar de pertinho, de toda semana. Às vezes, tem pacientes que vão 2 vezes na semana, de estar ali, né, enfim, naquela troca. E é nessa troca de todas, porque eu acabo ficando muito próxima das pacientes, Sim. porque elas vão semanalmente, como eu te disse, às vezes tem semana que elas vão 2 vezes na semana, dependendo do caso, até 3. Então, elas começam a se abrir muito comigo, e aí é nesse contato ali, de sessão a sessão, que às vezes eu vou pegando vários pontos dessa paciente que vão fazer diferença no meu tratamento. Então, para mim, esse contato bem aproximado faz toda a diferença. E Hum, no online eu não consigo isso, eu não tenho por que ver a paciente toda semana no online, tem que esperar um tempo dela fazer sim. o que eu passei, de tomar tudo que eu passei, tudo, para daí Uhum. eu encontrar de novo. Então, eu gosto do ao vivo, presencial. Eu não sou muito do online. E no Instagram, você percebe que os seus posts têm um impacto, assim, nos seus seguidores barra pacientes, assim? Você sabe, Pri, que eu tenho percebido, claro que esses com dicas, eu já tive, eu já postei alguns sucos, algumas receitinhas e que eu já tive feedback de algumas mulheres que falaram: comecei a seguir algumas dicas que você passou, eu consegui meu positivo, enfim, eu consegui melhorar tal coisa", mas principalmente essa questão da fertilidade, assim, é Uhum. o que eu mais recebo, sabe? Eu acho muito delicado, algumas dicas e recomendações, eu tomo muito cuidado com o que eu passo, porque nem tudo serve para todo mundo, né. Sim, Então, às vezes uma coisa que é boa para endometriose da Maria não é boa para endometriose da Paula, porque como eu te disse, a gente tem um diagnóstico energético, então às vezes, enfim, são raízes diferentes para o mesmo problema. Mas então eu tomo muito cuidado com as dicas, sim. né. Não, eu acho que não pode ser uma coisa também, não posso sair passando umas coisas muito generalizadas, né, eu acho que tem uma questão de responsabilidade aí. Mas eu recebo alguns feedbacks, assim, muita gente falando da questão realmente de mudança de hábito também. "Nossa, depois que eu comecei a seguir você, eu comecei a praticar mais atividade física", eu incentivo muito a atividade física no meu Instagram Sim, também. isso é ótimo. E depois que eu comecei a seguir você, eu comecei a tentar dormir mais cedo, coisinhas que eu vou falando, e isso vai trazendo realmente um resultado, né, como um todo. E algumas postagens com umas reflexões mais do lado da parte emocional também, elas costumam ter um feedback bem interessante. Tenho muita resposta ali por direct.
Isso é ótimo, né? Sim. Eu falo que quando você posta assim, tô indo pra academia. Aí no outro dia você não posta, aí você acha que ninguém tá percebendo, aí vem assim, mas você não foi pra academia hoje? As pessoas estão de olho. Fala que estão olhando, assim. Sim. E você chegou nesse mundo digital, a fazer Um produto. um produto para as Para as tentantes. tentantes. Foi. Eu junto com uma nutricionista que é super minha parceira, que é a Jana Caiado, junto com uma paciente nossa, que é a Clara Maia, ela engravidou de gêmeos, e a gente criou um produto digital chamado A Jornada, na qual era a jornada, vai acompanhar a jornada Então, de tentantes. E uma das coisas que a gente quis muito ao montar esse grupo era, além de trazer o lado da nutrição, com a Jana, da nutrição funcional, pensada em mulheres que estão tentando engravidar, com o olhar da medicina chinesa, trazer ali um ponto, uma comunidade. Porque a infertilidade ela é muito solitária, sabe, Pri? sim. Muitas mulheres, elas não contam para as pessoas próximas, elas vivem muito ali na intimidade com o marido, com a mãe, com a sogra, às vezes nem isso, às vezes realmente, muitas vezes só o casal. E ali a gente acabou montando muito essa comunidade de troca de experiências, e foi realmente um projeto muito, muito bonito, assim, foi muito bacana, mas muito desafiador. A gente olha e fala assim, nossa, né? Vamos, né? Deixa de ser uma coisa meio que um formato curso, né? Porque tinham as aulas gravadas e tal. Gente, dá um trabalho esse negócio de montar o material. E aí tinha livro de receita para fertilidade, tinha ali e-book, né, com dicas, e e-book com as questões da medicina chinesa, e as aulas gravadas com as explicações sobre o ciclo, como funciona o ciclo, como perceber seu ciclo. Sim. E a Jana com a parte da nutrição. Nossa, foram dias e dias de gravação. E depois organizar tudo. Então tinha toda uma equipe por trás. Dá uma trabalheira. Quando quem vê pronto não imagina. Não, dá muito trabalho. Nossa, demais. Eu achei bem desafiador. Mas ele cumpriu o objetivo que vocês queriam. Sim, a gente teve uns resultados bem bacanas. Foi muito legal. Às vezes a gente pensa, será que a gente volta com uma outra turma mais pra frente? Mas enfim. E foi uma turma só? A gente teve duas. A gente teve duas ano passado. A primeira no começo do ano e a segunda no meio do ano. Foi bem legal. E o que te marcou mais nesse projeto? Essa questão, principalmente na primeira turma. A primeira turma parece que ela ficou ainda mais entrosada. A troca de experiências. Eu fiz uma coleta que não deu certo, e as outras lá conversando, consolando, uma transferência sem sucesso, aí uma outra que vem contar que ficou grávida, que deu certo, e é todo mundo comemorando. Então, realmente se tornou um grupo ali de mulheres se apoiando com o mesmo objetivo, né? Tinha umas que já estavam, sei lá, na terceira, quarta, quinta fertilização in vitro, tinha umas que estavam começando a tentar naturalmente. Então, era um grupo bem heterogêneo, com o mesmo objetivo final, que era ter um filho, mas em vários momentos diferentes do tratamento. Então, as que já estavam nessa caminhada há mais tempo, traziam mais dicas e questões para as que estavam começando. Então, foi bem interessante ver o tanto que elas se entrosaram, sabe? E elas tiravam dúvida, mandavam mensagem lá no grupo. Érica, o que eu faço? Érica, eu vou passar por tal coisa agora. Foi bem interessante. E depois de tantas experiências, quais os desafios que você ainda tem? Desafios aparecem toda hora, né? Então, assim, seja profissionalmente ou seja como empreendedora, né? Porque hoje eu falo que você atua ali profissionalmente, ao mesmo tempo você tem que gerir o seu negócio. Pois é. Que nós da área de saúde a gente não aprende. Você sabe que lá como eu te disse, o curso de fisioterapia na época que eu fiz, ele era bem denso, ele era, 5 anos integral, né? O último ano de estágio, como eu te falei, mas foram 4 anos com muitas aulas, e a gente teve administração e fisioterapia. Mas assim, não adiantou de muita coisa. E realmente é um desafio para mim esse lado do empreender, né? É questão mesmo de gerir, a parte fiscal, é tanto detalhe, é um mundo enorme, e isso para mim é um desafio. Sim.
E não tem como a gente, por mais que a gente contrate pessoas, a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. E os desafios aqui para frente, Priscila, assim, eu acho que eu sou muito sortuda de hoje ter meu consultório, meu espaço, ser reconhecida de alguma forma pelo meu trabalho, por outros colegas da área. E então o meu objetivo é continuar trazendo bem-estar para os pacientes que me procurarem, é continuar ajudando alguns casais, vários casais, muitos casais realizarem o sonho de terem seus bebês no colo. Eu brinco com uma colega minha, ginecologista, a Fabi, que a gente tem a missão de povoar o mundo. E além de ajudar mulheres que sentem as dores da endometriose, os desconfortos do ovário policístico, o peso na perna do lipedema, são tantas questões que aparecem lá no consultório, além da questão da fertilidade. Então, é continuar trazendo bem-estar para os pacientes, né? Para os pacientes que me procuram a realizarem seus objetivos, seja melhora do bem-estar físico e emocional, seja os pacientes de fertilidade. Então, eu não vou falar que eu cheguei no topo, porque seria muito presunçoso da minha parte, eu acho que eu ainda tenho muito a caminhar. Mas eu estou muito feliz de onde eu já cheguei, sabe? Sim. Então eu acho que o meu desafio para os próximos anos não é... Eu não sei, eu acho que é me procurar ser melhor cada dia mais no que eu faço. É isso. Legal. E eu falo que... Eu acho que toda a área, mas a de saúde principalmente, o avanço tá muito tecnológico, tá muito grande. Então, assim, vão surgindo novos protocolos, novas terapias, novos produtos, novos tudo. Então, assim, eu falo que a gente nunca pode descansar e falar assim, eu já sei tudo, porque se você ficar um tempinho ali sem ler alguma coisa, você já vai se desatualizar. E toda hora tem, porque o meu trabalho não é uma coisa isolada. Eu não pego as pacientes e elas são só minhas. Não. Elas estão comigo e elas estão paralelamente fazendo um tratamento com o ginecologista, elas estão paralelamente fazendo um tratamento com o médico da reprodução humana. Então, eu tenho que estar atualizada. Às vezes tem época que tem um exame que está super na moda. Todos os médicos estão passando, está todo mundo fazendo esse tal desse exame. Eu tenho que entender para que serve esse exame, tudo. Não porque eu vou usar aquilo, não que eu vou fazer o diagnóstico baseado naquele exame, mas elas vão trazer para mim. Sim. Então, eu preciso saber para que é aquilo, como funciona, né? Conversar sobre aquilo com elas, porque elas trazem, elas não podem chegar com uma coisa e ficar assim, de paisagem, não sei avaliar. E as medicações mudam o tempo inteiro, então o tempo todo eu tenho que estar entendendo como as medicações novas dentro dos tratamentos de endometriose, de ovário policístico, os tratamentos de fertilidade, como que elas funcionam e qual é o efeito disso dentro da medicina chinesa, porque eu tenho que usar esse raciocínio. Então, às vezes tem um hormônio que ele ajuda numa questão que ele vai deixar o yin dessa paciente mais fraco. Então, eu sabendo que ela está usando aquela medicação, eu tenho que cuidar para esse yin não ficar tão deficiente. Às vezes tem um outro hormônio que dá uns calorões, alguns efeitos colaterais. Por que está dando isso nela? Poxa, então está dando esse efeito dentro da visão da medicina chinesa. Então, eu tenho que entender como que todos esses tratamentos que a medicina ocidental estão mudando o tempo inteiro, como que eles funcionam no olhar da medicina chinesa, para eu poder usar pontos que não vão atrapalhar a ação desse medicamento. Sim. E diminuindo o efeito colateral para esses pacientes. Então, o tempo inteiro é isso que você falou. A gente tem que estar se atualizando, entendendo, estudando. Então, a medicina chinesa, você age com ela sempre integrada, sempre de acordo com o que está fazendo a medicina ocidental. Exatamente. Eu trabalho assim. Eu acho que não tem como, Priscila. A paciente está lá, enfim, vamos supor, uma paciente que, enfim, vai fazer uma transferência de embrião e a médica decidiu, por qualquer questão que seja, fazer um bloqueio hormonal. Então, ela vai ficar uns meses bloqueada, como se ela estivesse menopausada, né? Sim. E isso vai trazer algumas consequências para ela na visão da medicina chinesa. Então, eu venho com os pontos para diminuir os efeitos colaterais, para trazer mais conforto para essa paciente, sem atrapalhar o objetivo no tratamento, né, proposto pelo médico da reprodução humana. Então, realmente é uma coisa muito integrada. E tem pacientes que só
fazem o tratamento com a medicina chinesa? Tem. Principalmente os pacientes que estão tentando engravidar naturalmente, estão, né? Eu tenho muitos pacientes que me buscam. Érica, eu tô com dei uma leva agora essa semana passada. Érica, eu vou começar a tentar a partir do mês que vem. Acabei de tirar o DIU, parei com o anticoncepcional. Quis vir com você desde o começo para poder já ir organizando o ciclo para potencializar os resultados. Então, tem as pacientes que começaram já, sim, vão começar a tentar e já estão lá no consultório, já se preparando para melhorar a qualidade de óvulo, deixar o endométrio mais receptivo, além das pacientes de outras questões, né? Além da questão da fertilidade, né? Então, pacientes com endometriose para diminuir as cólicas, pacientes com ovário policístico, mas essas geralmente elas vêm já com um acompanhamento médico também, porque são questões muito delicadas, né? Sim. E quais conquistas, tanto pessoais quanto profissionais, que mais te orgulham? Ai, olha, Pri, conquista pessoal, assim, uma coisa. Ontem foi lá no consultório, coincidentemente. Essa eu vou te falar que essa eu fiquei muito feliz. Foi uma paciente minha que foi realmente um caso muito desafiador. Eu brincava com ela que a ficha dela era horas assim, rolando para chegar no fim do prontuário, porque foram anos de tratamento. E algumas fertilizações, muitas perdas gestacionais, FIVs que não deram certo, enfim, foi um caso realmente muito desafiador. E ontem ela foi lá no consultório, me levou a bebezinha dela para eu conhecer. O bebê tinha uma consulta no pediatra lá no prédio, eu fui lá. Então isso para mim é uma conquista muito grande, sabe? Independente de ser um caso muito desafiador como esse ou não, mas aquelas coisinhas fofas, sabe? As mães, as famílias felizes, enfim, isso para mim realmente não tem que pague, sabe? Quer me deixar feliz é quando mandam mensagem, tia Érica, nasci, aí manda foto do neném. Eu fico, assim, eu ganho o dia. Além de, claro, né? Ai, Érica, sem cólica, tô melhor, enfim. Para mim essa é a minha maior realização, eu ver que eu estou fazendo um trabalho que tá trazendo bem-estar para as pessoas, enfim, isso já me deixa muito preenchido. O resto acaba vindo como consequência. Eu acho que quando a gente faz o que a gente faz com dedicação, e eu acho que, infelizmente, hoje na saúde, é até muito delicado falar isso, né, assim, né, abertamente no podcast. Mas, infelizmente, na saúde, tem muitos profissionais que estão esquecendo que são profissionais da saúde. A gente não está ali, sei lá, não estou ali mexendo com uma coisa inanimada. A gente está mexendo com pessoas que têm sentimentos, que têm objetivos. Você como dentista, você cirurgião dentista, certo? Tirar um desconforto de um dente, resgatar um sorriso bonito, deixar a pessoa feliz de se olhar no espelho. Isso é muito sério. Isso é muito importante, sabe? E eu acho que muitos profissionais de saúde hoje estão... eu acho, não sei se a ganância... claro, a gente não vai falar que a gente trabalha só por amor ao trabalho. Claro que a gente trabalha. Eu não vou falar para você que eu não fico feliz de cada ano que passa eu olhar minha planilha e minha planilha está cada dia mais verdinha. Eu vou ser hipócrita? Não vou, né? A gente precisa, né, de dinheiro para comprar as coisas, para viver, para tudo. Mas não é só isso. E eu acho que, infelizmente, muitos profissionais de saúde eles estão esquecendo um pouco desse lado, que a gente está lidando com pessoas que têm suas questões, pessoas que têm uma história por trás daquilo ali. Então isso é uma questão de muita responsabilidade, sabe? Eu levo isso muito a sério. Então eu acho importante, assim, que a gente lembre todos os dias que ali do outro lado da minha mesa tem uma pessoa que até chegar ali na minha mesa ela tem toda uma história por trás. Sim. Né? E o que você pretende realizar ainda no futuro? Quais projetos? Ai, Pri do céu. Povoar mais o mundo, pode ser? Livrar as mulheres das dores da endometriose. Eu, como portadora de endometriose, sei o quanto que isso é incômodo. São tantos, né, Pri? São tantas coisas que a gente pode fazer. Sei lá, no pessoal, enfim, ver meu filho crescer feliz e saudável, né? Tenho um filho de 12 anos. Correr uma maratona um dia, quem sabe? Olha! São muitos projetos. Eu ainda estou na meia maratona, mas quem sabe um dia eu encaro aí os 42.
Com certeza, isso é fácil. Ou, não sei, né? Mas não, né? Ele já chegou nos 21. Agora é só Continua. se continuar correndo que uma hora chega. E conselhos que você daria para alguma mulher que quer começar a fazer algum tratamento com a medicina chinesa? Para quem quer começar um tratamento com a medicina chinesa, Uhum. isso é fácil. Só me liga, procurar. me liga. E disposta a mudar hábitos, e disposta a se Uhum. olhar mais, e disposta a se abrir para um novo cuidado. Uhum. Eu acho que esse seria um conselho. Porque às vezes tem paciente que dá um trabalho no começo. Que é mais resistente, né? Você pede, compra isso aqui, aí passa um mês, a pessoa não comprou, sabe? Você tem que estar disposta a fazer o tratamento dar certo. Isso não vai, eu tô ali para conduzir, mas se a pessoa, na hora que sai da minha porta, não fizer o que eu tô indicando, né? Uhum. Só tá meio trabalho feito, só a minha parte, ela tem que fazer o dela. É. Então, a pessoa que buscar medicina chinesa, ela tem que estar consciente que ela tem uma parte dela a ser feita. Esses dias eu escutei que eu estava num curso, eu escutei que falou assim, não, é o centro, era os 3 círculos que se integram no meio. Aí falando assim, olha, quantos por cento é responsabilidade de cada um? Você olha, a tendência é falar que é 33,3, que é onde se encontram, né? Sim. Aí falou, não, é 100% de cada parte. Exato. Se 100% não funcionar, já desanda tudo. Desanda tudo. Exatamente. E lá no consultório não é diferente. Não adianta eu falar para paciente, toma isso, pratica atividade física, E ela que não, vai não fazer faz, diferença né? para ela fazer, né? O tratamento vai ficar meio capenga, pela metade. E se você tivesse que resumir sua missão ou seu propósito em uma frase, qual seria? A minha missão, em uma frase, trazer leveza para as pessoas que me procuram. Acho que é isso. E felicidade, né? Porque você tá Consequentemente, tá povoando o mundo, Tô povoando né? o mundo, E me fala, onde que as nossas borboletas conseguem te encontrar? Nas redes sociais. Meu Instagram é Erica, com C, ERICA, .medicina chinesa. Mais fácil que isso, não tem. Se colocar Erica Swaiden também, S-U-I-D-E-N, aparece também meu Instagram. E eu atendo em Brasília, presencialmente, no Centro Médico Lúcio Costa, na Asa Sul. Então, quem quiser, só ir lá, que eu vou adorar receber vocês. Que ótimo. E deixa pra gente uma mensagem de inspiração, de apoio, de incentivo para as nossas borboletas. É uma coisa que eu converso muito com as minhas pacientes, é que a nossa jornada da vida ela é cheia de altos e baixos, né? Não é linear. Tem hora que parece que tá tudo indo bem, mas aí vem uma surpresa. Mas todos esses altos e baixos na nossa jornada, eles vêm para ensinar alguma coisa e para transformar a gente. Então, seja qual for seu objetivo, não desista quando você tiver uma queda. Respira, entenda por que aquilo aconteceu, tenta tirar um proveito daquilo, mas continua. E mesmo que o objetivo final não seja aquele que você imaginou lá no começo, com certeza toda essa jornada vai ter sido transformadora para você de alguma forma. Você vai sair uma pessoa diferente no final. Então, tente olhar essa transformação como uma melhora, um upgrade para sua nova versão e melhor versão. Sim. Érica, muito obrigada por você ter vindo falar pra gente de medicina chinesa, porque eu te confesso que eu não sabia nada. Só sabia que existia acupuntura e ponto final. Que bom, é bom que você aprendeu uma coisa nova. Sim. Trouxemos para suas borboletas, né? Uma coisa nova, né? Um novo conhecimento. Um conhecimento novo, até mesmo para quem nos ouvir, para quem assistiu o episódio. E tiver nesse processo, ou de fertilização, ou tentando, que tem uma ferramenta a mais ali para... Faz muita diferença. O endométrio cresce lindo, o útero fica receptivo, os óvulos ficam muito lindos, então ajuda demais.
Olha aí, gente, ó, já é a dica de ouro do ano essa, hein? Adorei participar. Muito Muito obrigada. obrigada. Gente, foi maravilhoso, né? A gente fazer uma imersão aí nesse mundo da medicina chinesa. Eu amei, porque como eu já disse aqui, eu não sabia quase nada. Eu sabia que existia acupuntura, que colocava as agulhinhas lá e ponto final. Achei muito bom. Quem sabe a gente não combina uma próxima aí, porque eu acho que tem mais assunto para falar, né? Assunto não falta. E aí ela volta. E como eu sempre falo aqui no final de cada episódio, me sigam lá no Instagram, @DRA, Priscila Paz de Ouro, que tem várias dicas de saúde bucal, porque é importante também manter o seu sorriso sempre lindo. E até o próximo episódio.